O que você faz quando ouve ou vê descargas elétricas? Se apavora ou procura um lugar seguro? Bom, a segunda opção é a mais indicada com toda certeza. A gente vai exibir agora uma entrevista com um especialista no assunto, o Osmar Pinto Júnior. Ele é coordenador do Programa de Eletricidade Atmosférica do INPE de São José dos Campos. Ele falou para a gente sobre os cuidados, o número de mortes e também sobre a alta incidência de raios na região do Vale, somente esta semana. Descargas elétricas. É um indício de que o verão não vai ser como o verão do ano passado, que a incidência foi muito baixa. É um indício que nós vamos ter um verão típico do Vale, com muitos raios, talvez não acima da média, mas dentro da média. E tempestades como essas podem voltar a acontecer até o final de março. Então as pessoas que moram no Vale do Paraíba têm que estar atentas para evitar qualquer risco. Vítimas fatais. Na verdade, nos últimos anos, nós temos tido uma redução no número de mortes. Na primeira década do século XXI, esse número estava em média 130 mortes por ano. Nesses 5 primeiros anos da segunda década, essa média recuou para 110, né? O que nós acreditamos é que isso tenha sido fruto da maior divulgação, da maior informação que o cidadão tem, porque o número de raios não está diminuindo, pelo contrário, nas grandes cidades está aumentando. Agora, o problema aqui, a fatalidade é fruto da incidência de raios, obviamente, mas da conscientização das pessoas em relação aos riscos. E isso tem progredido bastante no Brasil, quer dizer, cada ano que passa, mais pessoas estão a par, têm conhecimento do que deve fazer, do que não deve fazer para evitar uma fatalidade. Cuidados. Você deve ficar longe de qualquer coisa ligado à rede elétrica ou à rede telefônica. Isto é, falar ao telefone com fio, tomar banho de chuveiro elétrico, ficar encostado numa geladeira. Agora, quanto a ficar descalço ou não, depende de como que é a sua casa. Se a sua casa é de terra batida, aí você não deve ficar descalço, você deve ficar com um chinelo ou um sapato com sola de borracha. Agora, nas casas onde tem um piso, aí o risco é menor e você pode ficar descalço. Todas as áreas a céu aberto são perigosas. O que depende é a quantidade de pessoas que estão expostas nessas regiões. No verão, são as praias, onde nós temos uma grande quantidade de pessoas nas praias expostas. Agora, fora do verão, nós temos as pessoas no meio rural trabalhando, né? Agora, existe um aspecto que talvez possa ser mais perigoso que os outros. É estar dentro da água do mar. Aí sim, os efeitos do raio se propagam muito mais longe. Talvez esta seja a pior situação. 4 secretários foram exonerados da Prefeitura de Campos do Jordão desde o dia 30 de dezembro. Somente ontem foram 3 afastados. O prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni, assinou o decreto de exoneração do secretário de Informação de Defesa do Cidadão, Antônio Benedito Siqueira. Além dele, também perdeu o cargo o secretário de Obras e Vias Públicas, Rubens Leme Júnior. No fim do ano já havia sido afastado Dr. José Everaldo Piedade Malheiros, que respondia pela área da saúde. Outro secretário exonerado ontem foi o de Finanças, Francisco Inácio Machado Salgado. A Prefeitura informou que os afastamentos fazem parte de uma reforma administrativa e que novas reformulações estão sendo estudadas. Em 2 das 4 secretarias, representantes assumiram o comando de forma interina. A defesa do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, do PSDB, protocolou ontem à tarde no Tribunal Regional Eleitoral um recurso que pede revisão da cassação dos mandatos do tucano e do vice Edson Oliveira, do PTB, por abuso de poder econômico e político na campanha de 2012. O agravo de instrumento será encaminhado ao TSE em Brasília. Eu conversei hoje pela manhã com alguns especialistas neste assunto e eles foram unânimes em dizer que, na prática, Ortiz Júnior e o vice deveriam ser afastados do cargo, já que esgotaram a chance de conseguir um efeito suspensivo que os mantinha até então na Prefeitura. Só que a Justiça Eleitoral está em recesso até o dia 18 e funciona somente em esquema de plantão. Os dois ganharam tempo e a indefinição sobre o futuro político da cidade, então continua. A Prefeitura informou que Ortiz Júnior não vai se pronunciar até o fim desse processo, previsto inicialmente para o segundo semestre deste ano. O advogado de defesa do tucano, Marco Aurélio Toscano, não retornou às nossas ligações. A seguir tem uma campanha de combate ao uso do cerol em São José dos Campos. E tem ainda a história de uma mulher de Jambeiro que ajudou a salvar vidas. Entenda já essa história, agora 1h06.